essa é a grande diferença que eu vejo que a essência da porção Nassô traz em relação à porção Behalot Ra. Enquanto o Nassô fala de nós nos levantarmos e fala para aquele que está caído, perdido, ontem eu falei, aquele que está como um tronco de uma árvore morto, ao cheiro das águas, né? Que se levante, as águas que representam o Rua, o Espírito do Eterno, a palavra. Então fala desse tempo, Nassô, de se levantar, de pegar aquele caído e se levantar, restaurar a vida dele. Mas existe uma mensagem posterior que chega em Behalot Ra, que não basta você se levantar, você tem que permanecer de pé, você tem que ter cuidado para não cair. Por isso lemos o texto de 1 Coríntios capítulo 10, que fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Existe um outro texto de Efésios também que traz essa essência dessa mensagem, e aí lá na Brit Hadashah, Efésios capítulo 6, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, a partir do versículo 10, por fim, cresçam poderosamente em união com o Senhor, ligados ao seu forte poder. Eu vejo o início aqui exatamente como essa chama que precisa estar conectada ali ao que é ministrado por Aharon, até que queime por si só. Então diz, em união com o Senhor, ligados a seu forte poder, usem toda a armadura e as armas providas por Deus para que sejam capazes de resistir às táticas enganosas do adversário. Porque nós não lutamos contra seres humanos, mas contra os líderes, as autoridades, os poderes cósmicos que governam as trevas, contra as forças espirituais do mal na esfera celestial. Por isso, usem todas as peças do equipamento de guerra concedida por Deus, para que, quando o dia mau vier, vocês sejam capazes de resistir a ele. Ou melhor, para que você seja capaz de vencer o mal. Só que às vezes a gente esquece o que fala depois. Ou melhor, o recebo de toda a armadura, a palavra do Eterno, o preparo que tem chegado a nós, é para que diante das lutas a gente consiga vencer. Eu consiga romper aquilo que é contrário ao que o Eterno pede de nós, que tem tentado nos afastar da direção. Mas não basta vencer o mal. Olha o que vai dizer depois. E quando a batalha for vencida, e depois de vencido o mal, permaneçam em pé. Então aqui a nossa conexão com todas as armaduras, com a palavra do Senhor, com a fé, com a esperança, todas as armaduras que a gente tem aqui, não são apenas para eu utilizar ela na guerra, mas é para utilizar também no momento que parece que está tudo vencido, mas é para que eu continue utilizando ela, para que eu permaneça de pé. E aí a mensagem de Behalot Ra para mim é exatamente isso, é a necessidade que eu preciso entender, que embora haja uma calmaria, eu preciso continuar utilizando toda a estrutura que o Eterno disponibiliza de avodá, de serviço, de cumprimento de instrução, para que eu permaneça nessa posição de pé. E a gente vê através de alguns detalhes dessas porções exatamente essa mensagem de coisas que fazem com que eu permaneça de pé, com que eu permaneça recebendo de uma essência, de forma que eu não me desvio dessa posição. E ele dá alguns sinais para a gente aqui nessa porção. Um deles é que quando chega no capítulo 9 vai falar, de repente ali, de ciclos, de festas, de tempos designados estabelecidos pelo Eterno. Gente, você precisa entender os tempos designados. Tem um poder e uma força quando nós vivemos eles de fazer a gente permanecer de pé, de ser restaurado, de ser renovado. Quando a gente vai vivendo a cada ano os ciclos estabelecidos desde o mês de Nissan, que é estabelecido ali como o início de um ciclo desses tempos designados, né? O calendário espiritual. Quando a gente começa a viver, isso é renovador a nossa vida. Isso é um dos caminhos traçados pelo Eterno para que o homem que foi levantado não caia, mas permaneça de pé. Um outro sinal que a gente tem aqui, que vem como instrução, é: esteja atento para cumprir e caminhar nos caminhos que o Eterno te mostra e te conduz. Porque vai dizer no final do capítulo 9 que a forma que eles se moviam, e diz, a ordem de Adonai eles acampavam, e de acordo com a ordem de Adonai eles prosseguiam. Precisamos também ter cuidado com isso, que uma das coisas que mais levam o homem a cair é realizar coisas que não é direção
do Senhor. Então esteja atento, que haja discernimento. Isso é fruto do próprio Espírito, do Ruach HaKodesh. É o discernimento e a busca para compreender o que é o tempo, o que é a vontade, se é a hora de tomar uma decisão ou se é a hora de não tomar aquela decisão. Que sejamos assim movidos. É hora de acampar? Vamos acampar. É hora de prosseguir? Vamos prosseguir.